Quero convidar a todos a abrirem a palavra do nosso Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, mais uma vez dando continuidade a essa exposição. Agora, no capítulo 18, vamos fazer a leitura do texto que se encontra do versículo 15 ao versículo 30. Durante nosso momento litúrgico, já lemos o texto paralelo dessa passagem que se encontra em Mateus. Mas nós vamos ver hoje o relato de Lucas desta passagem. Lucas, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 30. Os irmãos encontraram? Peço que todos mantenham suas Bíblias abertas para consultarmos a palavra do nosso Deus. Bem, a palavra do nosso bondoso Deus diz: traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender essas palavras. Nos dê o discernimento correto, para que possamos aprender mais sobre o teu reino. Para que possamos, ó Deus, desfrutar e compreender a tua maravilhosa graça. Em nome de Cristo, eu rogo que o Senhor use-me como um pequeno instrumento e que não me permita falar nada que não convém, mas somente a tua palavra. Abençoe os nossos irmãos, fala aos corações e aos ouvidos de cada um aqui. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no final do capítulo 2 do Evangelho segundo João, João narra um fato interessante, logo do comecinho do ministério de Cristo. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João 2, de 23 a 25. João relata que depois que Jesus fez muitos sinais, é interessante porque João ele não relata os sinais. Quais foram? Se você ler o Evangelho de João inteiro, você vai ver que ele relata apenas 7 sinais. E
Conhecendo a literatura joanina, 7 é um número proposital dele, de relatar as coisas assim. Mas ele diz que Jesus fez muitos sinais, a ponto de que as pessoas em Jerusalém, e veja, isso é ainda o capítulo 2 do Evangelho de João, a ponto das pessoas em Jerusalém crerem em Jesus. Mas creram por causa dos sinais. Eles viram, era uma evidência óbvia, não tinha como contestar. E João relata que depois de Jesus fazer tantos sinais, as pessoas amaram isso. Aí você pensa, você lê uma coisa dessa e pensa, glória a Deus, que maravilha. Mas não é bem por aí. Observe que coisa terrível está registrada para nós sobre a natureza humana. Mesmo eles tendo recebido Jesus ali no começo do seu ministério, e nós sabemos que no final eles estavam no mesmo lugar, clamando para crucificarem o Cristo, Jesus sempre soube da disposição do coração deles. Está escrito, Jesus não confiava neles. E não era por uma mera desconfiança descabida, mas porque ele conhecia profundamente o coração daquelas pessoas. Na verdade, ele conhece o coração de todos os homens. E diferente de nós que precisamos de relatos, de testemunhos, que as pessoas digam, olha, fulano é assim, ele gosta disso, ele pensa aquilo outro. Jesus, ele sabe de tudo. Ele sonda os corações. Ele não precisava que alguém lhe desse relato. Ele sabia exatamente o que era a natureza humana. Ele sabia como o coração humano agia, pensava, sentia. Isso também não era novidade para nós no quesito geral. Jesus sabia especificamente, mas Jeremias ele relata isso séculos antes. O profeta Jeremias, no capítulo 17, nos versículos 9 e 10, ele escreve: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Aí ele continua no versículo 10. Eu, o Senhor, porque normalmente o Senhor falava pela boca dos profetas. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. É interessante que, mesmo com a revelação de que o coração humano é assim, nós não temos como percebê-lo do mesmo modo que o Senhor percebe a impureza. Nós não temos como perceber do mesmo modo que o Senhor o faz. Que sendo perfeitamente puro, santo, incontaminado do mal, ele sonda os corações, ele sabe, escrutina e sabe exatamente o conteúdo daquilo que está em nós, que às vezes nem nós mesmos sabemos. Jesus sabia que aquelas pessoas que creram, elas creram nos milagres. Elas creram que aquele milagre procedia dele, mas isso não era o mesmo que crer nele para a salvação. Não era o mesmo de recebê-lo como o Messias prometido. Não era o mesmo de confiar nele a ponto de largar tudo o que tem. Largar, inclusive, o que é mais difícil de largar, os próprios procedimentos pecaminosos para segui-lo até o fim. Ele sabia que eles não estavam dispostos, ainda que soubessem que os milagres que vinham saíam de Cristo. Não era o mesmo do que confiar somente nele para a salvação. Não era o mesmo de que confiar nele a ponto de tomar a própria cruz e segui-lo. Já aqui na exposição do Evangelho segundo Lucas, nós temos visto quais as características próprias do povo de Deus, daqueles que são habitantes do seu reino. Sem sombra de dúvidas, uma marca distintiva do verdadeiro cristão é a fé. Isso é inegável. Isso é aquele ponto de partida. O que é que um crente tem? Fé. E essa fé nos leva a tomar a nossa própria cruz e seguir o Mestre. Coisa que faltava daqueles homens que Jesus cita em João 2. Mas nós temos mergulhado, irmãos, semana após semana, nos textos de Lucas, e ele continua avançando naquela temática do reino de Deus. Já tem um tempo já que temos avançado os capítulos e temos visto que Lucas selecionou os textos, as passagens, os diálogos sobre o reino de Deus. É muito interessante como ele faz essa organização temática dentro do seu evangelho.
E aqui no capítulo 18, nosso texto da noite, ele narra acontecimentos que tanto Mateus como Marcos narram. Porém, ele registra essas palavras de Jesus num bloco específico, um pouquinho diferente do bloco de Mateus e Marcos. Porque ele está selecionando os textos para nos mostrar o que Jesus disse sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como entrar? O que um participante do reino faz? Como é? Ele conta como Jesus vinha fazendo uma série de ensinos sobre a natureza do reino de Deus. E como o povo de Deus deveria viver. 3 palavras-chave, além da verdadeira fé, obviamente, nos ajudam a resumir os ensinos anteriores de Jesus sobre o reino, sobre a igreja. Lembra? Vigiar. Essa é uma palavra-chave. Nós devemos vigiar. O Senhor Jesus ensinou isso clara e abertamente. Vigiem, porque eu voltarei e vocês não sabem o dia nem a hora. Portanto, não podemos nos deixar cair no estado de torpor espiritual, de sono da alma, de sono da mente, de levar uma vida, não podemos cair no estilo de vida anestesiado. Nem devemos jamais nos deslumbrarmos com aquilo que o mundo pode nos oferecer. E olha que o mundo tem muitas coisas atrativas aos nossos olhos, pecadores. Nós não podemos nos atrair pelos prazeres transitórios do pecado. Portanto, você deve vigiar. Jesus deixou isso bem claro. Devemos vigiar, estar sempre alerta, porque as setas inflamadas do maligno, elas infelizmente virão sobre nós. As tristezas, as angústias, e a qualquer momento elas podem solapar a nossa mente. Também isso faz com que nós, infelizmente, muitas vezes, pela falta de vigilância, nos afastemos de Deus. Você deve conhecer pessoas que, por causa de uma tristeza muito grande, caiu em estado de incredulidade. Então, a primeira palavra que um servo de Deus deve estar atento é vigiar. A segunda é relacionamento. Nós devemos nutrir constantemente o nosso relacionamento com Deus de maneira saudável. E a maneira mais distinta de que um servo de Deus nutre um relacionamento pessoal e constante com Deus, nós vimos aqui na semana passada. É através da oração. É uma coisa única que só um verdadeiro filho pode fazer para com o Pai Celeste. Conversar com o Senhor, se derramar, receber dele o amor, a bênção, o auxílio, o abraço. Então Jesus nos ensina, orem sem cessar. Isso está diretamente ligado ao ato de vigiar. Não tem como vigiar sem orar. E se você ora, você está vigiando. Mas o Senhor vai além. A terceira palavra-chave é humildade. Essa vigilância, esse relacionamento deve ser envolvido por um sentimento, um proceder, um modo único de viver, que é a vida humilde. Nós devemos nutrir constantemente o nosso relacionamento com Deus. E a maneira mais distinta que podemos fazer isso é através da oração. Porém, essa oração ela não pode ser arrogante. Mas deve ter a plena certeza de que esse relacionamento, de que essa dádiva de poder conversar com Deus e ser reconhecido como filho de Deus, ela não procede do mérito seu, do seu merecimento. Você não pode merecer isso. Absolutamente tudo que temos, nós o temos tão somente pela graça e pela misericórdia do Deus amoroso. Portanto, a nossa disposição deve ser como daquele publicano. Tem compaixão de mim, Senhor. Não leve em conta os meus pecados. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E assim, o Senhor nos resgata. Contudo, irmãos, ainda há características próprias de um cristão, de como um servo de Deus, como um servo de Cristo, deve viver o reino de Deus nesse mundo. E Jesus nos ensina essas verdades hoje. É interessante que Lucas ele narra os textos que nós lemos hoje nesse bloco, como uma continuação, porque tem tudo a ver, são ensinos a respeito do reino de Deus. Veja, se tem uma coisa que um crente deve saber, é sobre o reino de Deus.
Você é membro de um reino. Você vai pregar que esse reino é o melhor. Você vai dizer que as pessoas que você achou o melhor caminho. As pessoas vão te perguntar, e como é isso? Você tem que saber responder. Qual a disposição? Por que é tão bom? Na verdade, em primeiro lugar, irmãos, todos devem receber o reino de Deus como uma criança. Peço que você acompanhe comigo. Versículo 15. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Então você imagina a cena. Pais levando seus filhos, a ideia aqui era que filhos de todas as idades. Da mais tenra idade a mais aqueles um pouquinho mais maduros. Mas eles levavam as crianças a Jesus para que ele os abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Você consegue imaginar essa cena? Tá Jesus, sempre receptivo. Pais levando as crianças para eles e disse, aí, amigo, atrapalhando, a gente tem coisa mais importante aqui para fazer. O mestre está ocupado. Por favor, criança não. Criança dá trabalho. Essa cena é interessante, né? Porque, por um lado, as pessoas elas levavam seus filhos para serem abençoados. Né? E elas faziam isso, irmãos, porque elas entendiam que Jesus era um profeta. Tá? Isso é uma verdade. Jesus era um profeta, mas não era qualquer profeta, ele era o profeta. E eles levavam as crianças porque era o costume daqueles dias. Quando você conhecia um profeta, as pessoas costumavam fazer isso, levar os seus filhos recém-nascidos para que aqueles homens, mestres, rabinos, impusessem as mãos sobre eles e proclamassem bênçãos. E possivelmente o que se ministrava era a famosa, conhecida bênção araônica, que está lá escrita em Números, capítulo 6, de 22 a 26. Que diz assim, o Senhor disse a Moisés, fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo, o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Essa é a bênção araônica. E aqueles pais reconheciam Cristo como Senhor. E o que mais almejavam era levar os seus filhos aos braços do Senhor. Por outro lado, nós temos os discípulos impedindo, repreendendo. Isso porque a visão que eles tinham, irmãos, sobre as crianças era uma visão de inferioridade. Eles pensavam que Jesus tinha mais o que fazer. Tinha assuntos mais importantes para tratar. Agora era a hora dos adultos. Crianças aqui não. Criança atrapalha. A conduta dos discípulos, obviamente, foi prontamente reprovada por Jesus. Até porque a palavra de Deus nunca fez pouco caso das crianças. Sempre houve uma grande preocupação do Senhor para com os filhos, os pequeninos. O Senhor sempre demonstrou que os pais deveriam ter um cuidado especial para com as crianças, porque as crianças também eram sinônimos de bênção para os pais. Filhos nas Escrituras é sinônimo de bênção, irmãos. Lembra o que está escrito no Salmo 127, de 3 a 5? Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão, a sua recompensa. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Sempre os filhos foram sinônimos de bênção. Nunca foram inferiorizados pelo Senhor. Segundo, os pais, eles deviam ter a responsabilidade de tratar as crianças e conduzi-las no caminho, no temor, na demonstração do Senhor. E que coisa mais importante e primária a fazer do que levá-las aos braços de Cristo? Não é exatamente essa a nossa obrigação hoje? Se você tem filhos, essa é a sua obrigação. E se você vai ter ainda, essa já é a sua obrigação. Levá-los aos braços do Mestre. Todos conhecemos o que está escrito em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Está claro que os discípulos, eles tinham uma perspectiva equivocada sobre o que é importante, sobre o que é prioritário no reino de Deus. Está claro. Isso é evidente.
pela repreensão que eles faziam daqueles pais. Mas aqui o Senhor faz uma declaração especial. E ela deve ser entendida com bastante atenção, para que a gente não distorça a palavra de Deus. Versículo 16. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, e você imagina, Jesus, olha, repreende os discípulos, chama para junto de si, e de forma muito terna, ele diz: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Então você imagina essa cena, Jesus abraçando aquelas crianças, recebendo-as e olhando para os discípulos e falando: deixem vir até mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Que grande valor o Senhor dá aos pequeninos. E nós temos aqui 3 declarações de Cristo que devem ser levadas em conta. Primeira é: deixem que os pequeninos venham até mim. Isso é o ideal, irmãos. Que o mais cedo possível, na mais tenra idade, as pessoas venham a Jesus e conheçam da sua bondade, do seu amor. Isso é a coisa mais importante que pode acontecer na vida do ser humano. Em qualquer idade. Mas quanto mais cedo acontecer, melhor. Talvez você que tenha se convertido um pouquinho mais velho, com idade um pouco mais avançada, você pense: meu Deus, quantos anos eu perdi. Como eu gostaria de ter conhecido o Senhor antes. E não teria desperdiçado anos da minha vida. Eu já deveria conhecer muito sobre o meu Deus. Segundo, Jesus repreende os seus discípulos: não os impeçais. Não impeça eles de vir a mim. Se tem algo que jamais devemos fazer, queridos, é ser uma pedra de tropeço para qualquer pequenino. Nós somos chamados para sermos aqueles que conduzem, que facilitam a ida das pessoas a Cristo, jamais aqueles que barram. Nós não podemos impedir. Quando fazemos isso, nós estamos menosprezando o ensino da Bíblia, o ensino de Deus, que nos chama para, o mais cedo possível, conduzir as crianças ao Senhor. Nós somos chamados para sermos aqueles que facilitam a ida das crianças ao Senhor. Aí talvez alguém pense assim: não faço isso não. Jamais eu faço isso. Mas você fica extremamente incomodado quando ouve o choro de uma criança. Como se se estragasse o culto quando ela está entre nós. Mas não conduz o filho ao culto. Não ensina a palavra de Deus a eles em casa. Não leva eles a Cristo por achar que é uma perda de tempo, que eles não vão entender nada. Então você faz sim. O mesmo que os discípulos fizeram. Jesus vai além. Talvez essa última sentença seja mais difícil de entender, porque dos tais é o reino de Deus. Bom, essa declaração é impactante. E é a parte mais difícil dessa passagem. Como é que a gente compreende isso com a leitura superficial? Não tem como. Jesus demonstrar ternura e receptividade era comum à sua própria personalidade, é o esperado. A gente lê e consegue imaginar muito bem o mestre fazendo isso. Ainda que seus discípulos fossem relutantes em perceber. Andando com Cristo há tanto tempo, ainda não perceberam como o Senhor agia. Mas o que é dito aqui, irmãos, é uma verdade sobre o reino de Deus. E como já fizeram tantas vezes, o Senhor aproveita uma situação do cotidiano para ensinar. E para ensinar verdades profundas para nós. E Lucas decide registrar aqui isso, nesse bloco, que está falando sobre o reino de Deus. Observe que o cerne de tudo é: existe uma verdade sobre o reino de Deus que devemos compreender urgentemente. Mas o que significa essas palavras de Jesus? Dos tais é o reino de Deus. Será que ele está dizendo que as crianças elas são puras, não têm pecado nenhum, que elas não têm culpa nenhuma, portanto elas têm livre acesso ao reino de Deus? Evidentemente que não, irmãos. As crianças, assim como todos os homens,
estão afetados pela queda no pecado. Lembra que está escrito, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A lógica não é que a pessoa ela se torna pecador um dia quando ela passa a pecar. É o contrário, é o inverso disso. As pessoas elas passam a pecar porque elas são pecadoras. Porque esta é a natureza delas. Tornou-se assim após a queda. O ser humano foi corrompido. E isso inclui as crianças. Só que o que Jesus faz aqui nessa passagem só pode ser entendido completamente no versículo seguinte. Se a gente lê e para, a gente cria qualquer teoria sobre as coisas. Teorias erradas. Dos tais é o reino de Deus. As pessoas, não, então elas merecem. Ah, é porque elas não têm pecado. É porque elas são puras. São anjinhos. O que o Senhor Jesus faz aqui só pode ser entendido no versículo seguinte. E o que ele está fazendo, irmãos, é criando um tipo. Isso é uma coisa muito comum nas escrituras, tipologia. Um tipo pedagógico. Ele usa os pequeninos para trazer uma verdade sobre a disposição do coração de um verdadeiro servo de Deus. Algo que não diz respeito a nós quando éramos crianças, mas diz respeito a nós hoje, neste momento, agora. Tornando essa palavra viva e verdadeira e urgente para mim e para você. Jesus diz assim no versículo seguinte, e aí a gente consegue compreender melhor. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então o que Jesus está fazendo aqui é um tipo. Devemos ser como crianças. E obviamente Jesus tem um ensino próprio sobre isso. Ele está pensando em algo específico. Não devemos ser como crianças de qualquer maneira. Infantil, birrenta, chorona. Não é isso que o Senhor está dizendo. Vocês já observaram como uma criança demonstra confiança em alguém, principalmente nos pais, de uma forma muito fácil? Quanto menor a criança, menos malícias nesse aspecto e desconfiança elas possuem. Por isso o ditado é verdadeiro. Isso é facinho como tirar doce de criança. Jesus não está ensinando que a criança é pura, ou que são anjinhos, ou que elas não possuem pecado nenhum, ou que não têm uma disposição errada em seus corações. Porque sabemos que tem, infelizmente. Mas que facilmente elas creem no que é dito sem duvidar, sem ficar pedindo provas, sem questionar. É isso que se espera de um servo de Deus, que creia, que confie no Senhor de todo o coração, sem duvidar. É isso que significa. Você precisa ser como uma criança, senão você não vai entrar no reino de Deus. Porque se você for como um adulto, questionador, e começar a questionar o Senhor, isso implica na quebra da coisa mais básica que se exige de um cristão genuíno, que chama-se fé. Em segundo lugar, temos o perigo dos corações divididos. Aí talvez você pense, Mário, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Receber crianças, o famoso texto do jovem rico. O que tem a ver? A resposta tem tudo a ver. Estamos dentro dos textos mais conhecidos do Novo Testamento e que também aborda a temática do reino de Deus, que deve ser entendido em conjunto com isso que Jesus disse sobre as crianças. Veja, versículos 18 e 19, o texto continua. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. E essa passagem ela costuma deixar muita gente intrigada, né? Será então que Jesus está dizendo que ele não é Deus? Que ele não é bom? Não é isso, irmãos, de modo algum. Evidentemente não é isso, que não ia entrar em contradição. Mas o texto nos diz assim, certo homem de destaque. Ou seja, esse era um jovem rico. Aqui em Lucas, quando você lê o relato todo, você diz, não tem nada de jovem aqui. A palavra jovem não aparece. Mas Mateus, como nós lemos no nosso momento litúrgico, ele usa explicitamente a expressão jovem.
apontando assim a faixa etária daquele indivíduo. A palavra que ele usa para isso indicava que esse indivíduo tinha provavelmente entre 20 e 30 anos. Alguém jovem. E aqui já temos o primeiro contraste com as duas passagens, com essa e com a passagem que veio anterior a essa que acabamos de ler. A idade dos indivíduos que intentam um relacionamento com Cristo. Crianças que confiam. Um jovem, alguém que achou que chegou na idade da maturidade, que desconfia. Cheio de dúvidas, cheio de perguntas. Mas o que realmente deixa as pessoas encucadas com essa passagem é por que quando o jovem chama Jesus de bom, o Senhor responde dessa maneira? Jesus disse, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. A lógica do texto, irmãos, não é Jesus dizendo que ele não é Deus. E muito menos ele está dizendo que ele não é bom. Tá? Mas ao dizer isso, Jesus começa confrontando o jovem no cerne do problema que ele carregava. Ele cria que as pessoas, elas poderiam ser boas o suficiente a ponto de merecer a salvação. Então quando ele chama Jesus de bom, Jesus faz assim, olha, saiba disso, ninguém é bom a não ser um que é Deus. E se você está me chamando de bom, você deve me chamar de bom reconhecendo quem eu sou. E se você reconhecer quem eu sou, a minha palavra é lei. Não é o que você quer. Porque no final de tudo, a gente vê o desfecho. Ele fica triste e vai embora. Ou seja, ele reconhecia que Jesus era bom numa ótica. Mas não na ótica divina. De que ele está sempre certo, que aquele jovem deveria se submeter a ele. Olha como a sua pergunta indica tudo isso. A pergunta dele é, que farei para herdar a vida eterna? Herdar a vida eterna é mais um sinônimo de reino de Deus, de salvação. Mas a chave aqui não está em vida eterna. A chave do texto está na pergunta, que farei? O que eu farei? O que as minhas mãos podem produzir para que eu alcance este fim? A isso Jesus responde usando a lei. Ah, você quer ser salvo pelo que você faz? E Jesus, sabendo que aquele jovem era bem instruído no judaísmo, conhecedor da lei, ele começa a citar os mandamentos. Versículo 20. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Jesus não está sugerindo, irmãos, de maneira nenhuma, que aquele jovem poderia ser salvo por obras. Mas ele está respondendo na ótica do jovem. O jovem está perguntando, o que farei? A resposta de Jesus é, cumpra a lei perfeitamente. A grande questão é quem pode fazê-lo. Ao citar a lei, Jesus está dizendo, se você quer fazer, o padrão é a perfeição. Você precisa saber que ninguém é bom, acabei de lhe dizer. Ninguém pode fazer isso. Só que é interessante que, primeiro, Jesus ele cita apenas os mandamentos horizontais que estão presentes na segunda tábua da lei. Os irmãos sabem que são duas tábuas da lei. A primeira vinha os mandamentos verticais, aquele do relacionamento de Deus com o homem, e a segunda, os mandamentos horizontais, do homem para com o homem. Observe que Jesus ele não cita nenhum dos mandamentos a princípio do homem para com Deus. Ele cita só do homem para com o homem. Os mandamentos relacionais. E eles podem ser resumidos naquela famosa sentença. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Qual é a resposta do jovem? A resposta dele aponta para o real problema do seu coração. Ele se julgava merecedor. Na ótica dele, ele era um cumpridor perfeito da lei. Ele se julgava bom, como os rabinos daqueles dias. Ele não via Jesus como Deus, verdadeiramente bom. Até porque se enxergasse assim, ele jamais rejeitaria a ordem final de Cristo. Esse é o problema que os homens têm. Porém, as crianças, elas não têm esse problema. As crianças, elas são dependentes. Elas são tão dependentes que a única opção que resta a elas é quando o adulto diz, é assim, ela tem que acreditar.
fica, uma criancinha pequena não fica questionando, ela não imagina que você vai mentir quando você dá uma ordem. Os homens, quando crescem, eles buscam emancipação, autossuficiência. Por isso, todos nós somos chamados a sermos como crianças. Porque nós dependemos de Cristo. E nós necessitamos reconhecer esta dependência cotidianamente, diariamente, em cada instante das nossas vidas. Porque quando a gente esquece disso, nós queremos crescer e nos tornar independentes. Versículo 21 e 22. Então o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, eu tenho cumprido a lei perfeitamente. Tudo que você falou aí, nunca adulterei, nunca matei, nunca roubei, nunca menti e honro meus pais. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Aquele jovem, ele se via como alguém que fazia tudo que estava ao seu alcance. Contudo, lhes restava uma dúvida. O que é que falta fazer para ter a vida eterna? Porque esse é o sentimento natural que vai estar no coração do homem. Sempre faltará algo. Ainda que ele não reconheça, é impossível às suas próprias mãos alcançar a vida eterna. Só que Jesus conhecia a particularidade do coração dele. Assim como ele conhecia daqueles homens lá no final de João 2. Jesus sabia exatamente o que era a natureza humana. E conhecendo a particularidade do seu coração enganoso, desesperadamente corrupto, Jesus aponta agora a parte da lei onde ele mais falhava. Na verdade, ele falhava em tudo, porque aquele que é transgressor de um mandamento, a palavra de Deus diz que é transgressor da lei. Não existe transgressor de um mandamento tal. Quem peca contra o mandamento, peca contra toda a lei, porque a lei procede do Deus único, vivo e verdadeiro. E Jesus aponta o que lhe faltava. Jesus não está dizendo, irmãos, que todo mundo deve se desfazer de todos os seus bens. Mas o que ele está dizendo aqui é que os bens eles não podem ocupar o espaço que pertence só a Deus nos nossos corações. Por isso ele diz, uma coisa falta a você. Desapegue-se daquilo que você tem por segurança. Desapegue-se do Deus falso que você crê. Que são as riquezas. Jesus aponta princípios do mandamento vertical. Agora ele retorna para a primeira tábua da lei. Só que ele não usa, olha, não tem outros deuses diante de você, não tome o nome do Senhor teu Deus. Irmão, Jesus ele não usa, mas ele usa um princípio por trás desses mandamentos. E o princípio é você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Isso lhe falta. Você pode ter o procedimento com as pessoas aqui o melhor possível, mas se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você não terá a vida eterna. Porque ela não pode ser merecida. Para este indivíduo, você precisa vender tudo que tem, dar aos pobres e seguir-me. A solução que Jesus dá para aquele jovem requer algo especial. Esse algo especial que é requerido do jovem, chama-se fé e confiança, como uma criança. Porque sem fé, como está escrito, é impossível agradar a Deus. Veja, venda tudo que tem, porque ele precisava de um tesouro melhor, que não pode ser comprado nos céus. Dê o dinheiro aos pobres, indica que esse tesouro não pode ser conquistado. Veja, Jesus não manda ele usar esse tesouro para comprar um maior, mas ele manda dar. É no terceiro passo que alcançar a vida eterna, não por méritos, mas pela graça, acontece. Siga-me. E só segue a Cristo aquele que tem fé. Isso me lembra uma das parábolas que eu mais gosto das Escrituras. 2 versículos apenas. Está lá em Mateus 13, versículos 45 e 46. Jesus diz, o reino de Deus, o reino dos céus, é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Porque só importava aquela. As demais não valiam mais nada.
Isso também me lembra o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, e ele disse o que era lucro. Ele era fariseu de fariseus, ele era da tribo de Benjamim, ele era zeloso quanto à lei, perseguidor da igreja. Ele diz agora, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Porque é isso, qualquer coisa perto de Cristo é lixo, é escória, é nada. Paulo foi um que foi feito criança, ainda que forçadamente, no cinturão, quando Cristo chama Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele jovem, ele teve uma oportunidade única. Ele recebeu um convite direto da boca do mestre. A oportunidade é essa que você tem agora também. Mas ele preferiu as coisas do presente em lugar de uma vida eterna. Em lugar do ingresso perpétuo e perfeito no reino de Deus. Ele preferiu os prazeres transitórios do pecado. Versículo 23. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Engraçado, né? Foi oferecido para ele gratuitamente uma coisa incomprável. Mas ele ficou triste porque era riquíssimo. O que é que Cristo tem te convidado a largar para segui-lo verdadeiramente? O que tem te impedido, te enraizado neste mundo e te impedido de seguir o Mestre? O que tem feito você duvidar de que ele é realmente bom e que tem os melhores conselhos? Você está achando que você é adulto mais do que Deus? Em terceiro lugar, o que é impossível para nós não é para Deus. Versículos 24 e 25 diz assim: Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É engraçado como essas palavras, elas são deturpadas. As pessoas tentam a todo custo amenizar o impacto das palavras de Jesus. Eles começam a inventar um monte de teoria. Não. É que a agulha era um lugar apertadinho que um camelo conseguia com muito esforço passar. Não tem nada disso, irmão. A mensagem de Cristo é literal. É sobre a impossibilidade de um camelo, o maior dos animais daquela região, passar num buraquinho, numa agulha, uma coisa minúscula. A mensagem é essa mesmo, o nome disso é hipérbole, é uma figura de linguagem que é exagero. É impossível. Assim como é impossível alguém, por méritos, entrar no reino de Deus. Alguém merecer a vida eterna. Um peso maior para a impossibilidade humana encontra-se naqueles que são ricos. Essa é uma verdade que deve nos fazer refletir, porque a maior parte das nossas vidas, nós gastamos o nosso tempo tentando acumular riquezas. Buscar a melhor maneira de encher o bolso. A equação é simples. Mais riqueza, mais segurança. Mais dinheiro, mais alegria. Mais dinheiro, mais conforto. Mais, melhor. Porém, as riquezas deste mundo, elas não podem garantir o mundo vindouro. Não é à toa que Jesus ensina a acumular, não tesouros aqui, mas no céu. Porque lá as traças não roem, os ladrões não roubam, o ferrugem não destrói. Temos que pensar nesse combo. Olha esse combo. Um coração enganoso e o poder que a riqueza dá nesse mundo. É a fórmula para a autodestruição. Parece a fórmula perfeita para a vaidade, para o orgulho, para a insensatez que é comum do pecado, que troca coisas eternas por coisas passageiras.
Não foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. Ele já chegou orgulhoso, vaidoso. Eu mereço. Mas ele trocou a eternidade por coisas passageiras. Mas não pense que Jesus está ensinando que nenhum rico irá para os céus. Não é isso. Você tem exemplos bíblicos. Abraão, que era rico. Jó, homem fiel e temente a Deus. Abastados e fiéis. Mas está ensinando que há, na ótica humana, uma dificuldade maior dessas pessoas abandonarem a falsa segurança que o dinheiro lhes dá pela segurança verdadeira que só Deus pode dar, ainda que você seja a pessoa mais miserável de todas. Há pouco tempo, estudamos aqui a passagem do rico e do Lázaro. Isso tudo, essa cena toda, motivou uma resposta. Quer dizer, uma pergunta daqueles que ouviram tudo isso. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Por quê? Se esse homem, esse jovem, é temente a Deus desse jeito, é cumpridor dos mandamentos. E lembre-se, os judeus tinham essa visão de que as pessoas que eram abençoadas por Deus, estavam do lado de Deus, elas eram abençoadas financeiramente. Ali era o padrão de alguém abençoado por Deus. Se este indivíduo não pode entrar no reino de Deus, então quem pode ser salvo? Pelo amor de Deus, me diga. Mas Jesus respondeu, versículo 27. O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Observe aí a chave. É impossível para o homem. Não é só para o rico, não. É impossível para qualquer um. Mas para Deus é possível. Aqui está a chave da verdadeira fé cristã. A salvação não pode ser obtida por esforços, mas somente pela fé. Fé essa que o próprio Deus dá. Que deve ser confiante como uma criança que sabe que depende dos pais para tudo. Por isso, guarde isso. A mensagem é extremamente clara. Você não pode se salvar sozinho. Isto é impossível. Ou melhor, isto é impossível para você, mas para Deus não. Para Deus nada é impossível. Esse é o motivo da nossa fé. Não ser cega, mas confiante, apoiada na verdadeira razão de que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Onipotente, Ele pode absolutamente todas as coisas, até fazer um miserável pecador como eu ir para o céu. Até isso Ele pode fazer. Porque o seu poder não tem fim. Assim como a sua misericórdia é abundante, como lemos aqui também. Então Pedro disse: eis que nós deixamos a nossa casa e seguimos o Senhor. E Pedro, ele lembra o que é que fez. E ele diz ao Senhor Jesus. As palavras de Pedro, irmãos, elas não evocam mérito. Talvez a gente leia e a gente pense, será que Pedro está se exaltando? Não, a gente largou tudo, viu, Senhor? Lembra? Não é isso, não. Ele está constatando o que foi feito pelo poder de Deus. Em outras palavras, Pedro, que provavelmente alguns instantes antes estava repreendendo os pais das crianças por levarem as crianças a Cristo, agora ele se lembra que em 2 anos antes ele tinha sido feito uma criança. Ele só não tinha percebido isso. Quando ele ouviu o chamado de Cristo, confiantemente, sem discutir, ele o seguiu. Ele agiu exatamente como uma criança, e é isso que Deus requer de nós hoje também. Está relatado lá em Mateus 4, de 18 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Isso é ser como criança. Contudo, isso não significa dizer que os discípulos tornaram-se perfeitos, porque a gente tem várias fraquezas e falhas. Contudo, fé é isso. É ouvir o chamado e seguir. E as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. E elas o conhecem. E o Senhor conhece cada uma delas. E nenhuma delas se perde. Sabe por que isso aconteceu assim? A resposta já deu
Jesus já deu para nós. Porque para Deus nada é impossível. Imagina você estar trabalhando, o homem passa e diz, vocês me sigam aí. Isso é possível porque foi a voz do Onipotente. E Ele chama você hoje, através da sua palavra, através do relato do testemunho bíblico. Ele siga-me e eu farei de você pescador de gente. Porque ser um pescador de gente é mais valioso do que ter o mundo inteiro. Esse é o mesmo Deus que nos chama, que nos convida. Esse é o mesmo Deus que convidou aquele jovem. A grande questão é, como você vai responder esse convite? O que é que você vai dizer enquanto Jesus está dizendo, siga-me? Mas Jesus ouve o que Pedro disse e traz para nós também uma verdade maravilhosa. Ele não precisava disso. Seu amor já é infinito, já enfim, suficiente e muito mais que isso. Mas ele disse, Jesus lhes respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. O que Jesus está nos dando é garantia de alegrias perpétuas, que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Aqueles que ouvem a sua voz, esses são verdadeiramente abençoados. Não só no futuro, com a vida eterna, mas agora, com muitas bênçãos, irmãos. Coisas que o mundo nem sequer pode almejar e desfrutar. Nós podemos desfrutar hoje. Como o salmista diz, eu deito e logo pego no sono. Então, somente por causa do Senhor que me guarda, que me sustenta. Ninguém, senão o verdadeiro Filho de Deus, pode fazer isso. E antes que você pense que Jesus está prometendo riqueza, conforto para essa vida, eu te digo, não é sobre isso que Jesus está falando. Mas desde já, Ele está dizendo que nós desfrutamos da sua graça, da sua paz, do seu amor, que são mais valiosos do que qualquer coisa que este mundo pode te oferecer. Do que qualquer coisa que você possa acumular nessa existência. Assim como Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, de 4 a 7. Ele dá uma ordem, porque no reino de Deus isso é uma ordem. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Perto de quem? De nós. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E o que ele diz no versículo 7 é o nosso tesouro. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, nenhuma riqueza nesse mundo pode comprar esta paz. Não é sem motivos que a Igreja de Deus se cumprimenta assim. Que você entra aqui e nós dizemos graça e paz. É a graça de Deus, o seu favor imerecido que nos faz poder desfrutar da sua paz. A paz com o Criador, a paz com o Juiz do Universo, a paz com o único e verdadeiro Deus. Por isso, sempre que um irmão, e são tantos espalhados pela terra, tantos como a areia do mar, tantos como a areia da praia, tantos como as estrelas, sempre que alguns desses pequeninos grãos lhe cumprimentar com um sorriso, alegra no rosto, dizendo assim para você, graça e paz, meu irmão. Lembre-se que foi esta graça, o favor de Deus, que pendurou o seu filho amado no madeiro, na cruz, para te proporcionar uma paz que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Ao que Jesus nos diz em João capítulo 14, versículo 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus.